Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o seu programa semanal onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. O seu programa que tem o foco justamente de questionar os pontos de vista sobre diversas situações do cotidiano. E por falar em cotidiano, deves convir comigo, o cotidiano é construído, é feito, é realizado a partir de nossas liberdades e de nossas escolhas, porque nós não nascemos prontos, nós nos construímos. No campo da educação, o fato do humano se construir recebe o nome de educação. Educação é isso, justamente o fato de se fazer um ser humano, entre aspas, de se produzir um homem, uma mulher, um ser social que interagindo com o meio, ele é capaz de transformar o próprio meio. Por isso, o nosso ponto de vista de hoje terá como título Educação e Concepções Antropológicas. E eu começo partilhando contigo uma frase muito significativa de um grande escritor chamado Hermann Hesse, que certa vez escreveu bem assim: sempre é difícil nascer. A ave tem que sofrer para poder sair do ovo. Isso você sabe. Mas volte o olhar para trás e pergunte a si mesmo se foi de fato tão penoso o caminho. Difícil apenas? Não terá sido belo também? É a partir dessa frase muito significativa de Hermann Hesse, como eu já disse, que gostaria de falar sobre educação e concepções antropológicas. Porque o caminho é penoso. Construir um ser humano, entre aspas, como eu disse, produzir um humano, nem sempre é fácil. O caminho é penoso, mas ao mesmo tempo é bonito. Dificuldade, sofrimento e beleza me deu a impressão que de vez em quando andam de mãos dadas. A beleza da vida nasce dos enfrentamentos corajosos que temos diante dela. E com relação à educação, eu acredito que há sim esse enfrentamento de dificuldade e sofrimento com beleza. O grande problema que eu vejo é que muitas e muitas vezes os educadores fixam o olhar apenas no sofrimento. Nós temos, de certa maneira, nós educadores, um olhar um tanto quanto estrábico no modo de abordarmos a educação. Nós vemos a educação apenas no ponto do sofrimento. E isso é verdade. Quem de nós nunca ouviu um professor, um educador, reclamar das situações? E é bom reclamar, diga-se de passagem. Mas não apenas reclamar, é preciso reconhecer a dificuldade do caminho, sim. Ou como dizia Hermann Hesse, é preciso reconhecer que a ave sofre para sair do ovo. Mas também é preciso reconhecer a beleza desse sofrimento. O sofrimento de formar um ser humano é muito importante. Eu acredito que nós temos um olhar um tanto quanto estrábico sobre a educação. Fixamo-nos apenas no difícil, no improvável, no dificultoso. E esquecemos de olhar a beleza de educar alguém. É preciso um olhar penetrante sobre as duas realidades no fato de educar. É preciso termos um olhar mais abrangente, um olhar do todo. É mais ou menos uma historinha que certa vez eu ouvi, que já partilhei contigo em um de nossos programas. A história do pontinho preto. Diz que certa vez o mestre, percebendo que sua vida estava ao final, reuniu todos os seus discípulos e pediu, como última lição, uma folha em branco. Levaram até ele uma folha de papel em branco, ele pediu uma caneta e fez um pontinho bem no meio do papel. E perguntou a cada discípulo que estava ao seu redor: o que você está vendo? E todos disseram: mestre, estou vendo um pontinho preto. Quando perguntou para o último discípulo: o que você está vendo aqui? E ele disse que estava vendo um pontinho preto, o mestre encerrou bem assim: que pena, ninguém foi capaz de ver a folha em branco. No ato de educar, é necessário ter um olhar muito abrangente sobre a própria educação. Temos dificuldade, sim. Temos os pontinhos pretos, a nossa função social do educar, de ser professor, de ser educador, de ser pai, de ser mãe, de ser alguém que vai orientando os outros. Mas temos também a beleza de educar, que é muito maior do que isso. Neste sentido,
é necessário e importante conceituarmos o que é educação. Ora, é um fato inegável. O homem, eu, você, a humanidade, nós não nascemos prontos. Nós precisamos nos fazer, nos construir. E ao nos construirmos, não nos construímos apenas a nós mesmos individualmente. Nós criamos mundo. Sim, o homem é um animal capaz de criar mundo. Como vai dizer o velho Marx, o animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se distingue dela, é ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto do seu querer e da sua consciência. Tem atividade vital consciente. Não é uma determinidade com a qual ele conflua imediatamente. O que Marx nos disse aqui é que o humano se difere dos animais pelo fato de que nós criamos mundo. Sim, nós nascemos e vamos transformando a nós mesmos, vamos nos fazendo, vamos nos criando e imediatamente criamos mundo. E isso damos o nome de cultura. A essa criação de mundo, ela se efetua mediante o processo educativo. E é aqui que nós queremos entender educação de um modo mais abrangente. Educação não é apenas o fato de colocarmos o nosso filho numa escola e ele aprende os códigos de linguagem, a norma culta, os modos de compreender as relações de ciência e ponto final. Educação é todo o processo de nossa própria construção. A educação é criação de mundo. Do meu mundo interior, do nosso mundo interior, nessa relação de intersubjetividade, mas também do mundo externo. Nós vamos criando o mundo a partir de nossa própria criação, de nossa própria compreensão. Porém, a educação não deve ser vista apenas como uma transmissão da herança dos antepassados, mas o processo pelo qual também se torna possível a gestação do novo e a ruptura com o velho. Não é apenas aquela imagem que nós temos da corrida de bastão, que a geração mais velha entrega para a geração mais nova um mundo pronto, fechado, fossilizado. Educação não é isso. Educação envolve, sim, transmissão de saberes, transmissão de mundos, mas não é um mundo pronto, não é um mundo fechado, não é um mundo engessado e fossilizado. A educação significa que a geração mais velha, eu, você, nós que já estamos imersos e inseridos neste mundo, significa que nós temos a função de entregar para a geração mais jovem, mais nova, a minha filha, os seus filhos, aqueles que estão conosco, este mundo que nós criamos. Mas, repito, não é um entregar fechado, fossilizado. É entregar um mundo com toda a capacidade de que essa nova geração receba este mundo, compreenda este mundo, interprete este mundo e transforme este mundo. Isto é educação. Por isso é necessário que nós, profissionais da educação, gente que ama a educação, precisemos ter um olhar mais abrangente sobre todo o processo educativo. Não podemos apenas estarmos fixados nos pontinhos pretos, ou seja, nas dificuldades. Elas existem, são contundentes, mas precisamos um olhar muito mais abrangente sobre o próprio ato de educar. Educar significa transmitir vida, transmitir mundo. Este é o programa Ponto de Vista, conversando sobre a educação e suas concepções antropológicas. No bloco anterior, nós tentamos e demos uma pincelada no conceito de educação, que é um conceito muito amplo, que envolve sim suas dificuldades, mas envolve a beleza, a dificuldade de que geralmente nós não conseguimos entender a geração mais nova, mas também a beleza de entregar para a geração mais nova o mundo que nós criamos. Nós nos fazemos e fazemos o mundo. Agora nós queremos perceber que esse ato de educar, esse ato de entregar o mundo a essa geração mais jovem, ela envolve alguns elementos, envolve alguns componentes. E basicamente, de maneira quase simplória, a educação envolve 3 componentes: agente, mensagem e educando. Sim,
a educação ela envolve o agente, a mensagem e o educando. Essa é a tripé básico de todo o processo educativo e comunicativo. Toda comunicação existe um emissor, existe um receptor e a própria mensagem. No educar também é assim. Existe um agente da educação, aquele que tem a função de educar. Podemos nomear alguns que têm a função de educar, os profissionais da educação, chamados professores, pais, mães, líderes comunitários, gestores, enfim, todos aqueles que convivem com pessoas, eles são agentes da educação. Porque toda pessoa que convive com os outros, ela deve, por natureza, impactar o outro. O humano é um ser impactante. Ele cria impactos, tanto na sua ação como na sua omissão. Por isso, todos nós somos agentes da educação. Ora, mas do outro lado, há aquele que recebe o processo educativo, que é chamado de educando. Nós somos, ao mesmo tempo, agentes da educação e educandos. Estamos num processo de comunhão educativa. É aquilo que dizia o nosso velho mestre Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens, os humanos, se educam em comunhão. Somos, ao mesmo tempo, educadores e educandos. E entre o agente da educação, o educador, e o educando, aquele que recebe o destinatário, há justamente a mensagem. E aqui levanta um questionamento muito sério. De modo geral, os nossos educadores, os professores, os gestores, pais, nós somos competentes. Nós nos preparamos para educar. Os educandos têm sede de conhecimento, querem saber das coisas, têm curiosidade. Onde está, de certa maneira, o pontinho preto da educação, a dificuldade da educação? Talvez esteja justamente no processo de interagir desses dois através da mensagem. Muitas e muitas vezes, o problema da educação não está nem no educador e nem no educando, mas na mensagem que o educador transmite ao educando. Muitas e muitas vezes é uma mensagem engessada, obsoleta e que não diz respeito ao cotidiano. O educador é a ponte entre a mensagem e educando. E ao realizar esse processo de ser ponte, o primeiro questionamento que o educador deve fazer é um questionamento para si mesmo. A primeira pergunta que um educador faz é justamente: qual a finalidade do meu ato de educar? Isso mesmo. A primeira pergunta de um bom educador, pode ser professor, pai, gestor, não importa, mas a primeira preocupação de todo educador não se trata de pensar em como o educando vai absorver os conteúdos e a sua aplicabilidade cotidiana e seus métodos. Mas a primeira preocupação de todo educador se trata justamente dele possuir para si mesmo, claramente, uma antropologia. Repito o que eu acabei de afirmar. A primeira preocupação de todo professor, de todo pai, de todo gestor, de toda pessoa que tem responsabilidade sobre os outros no ato de educar, não é a preocupação com o conteúdo, com o método, com o jeito, mas a primeira pergunta é uma pergunta para si mesma, para si mesmo. É a pergunta: o que é o ser humano? Essa é a primeira preocupação de todo educador. A primeira preocupação é uma preocupação antropológica. Sim, porque é a partir do meu conceito de humano, a partir do meu conceito de humanidade, de homem, é que eu educo. Se o humano, para mim, é alguém que não presta, um acidente do universo, é um zero à esquerda, um trem fora da linha, ora, é normal que no meu ato de educar, eu vá transmitir essa antropologia para aqueles que estão recebendo a minha mensagem. Se, pelo contrário, o humano, para mim, é algo sublime, bonito, estupendo, é normal que aqueles que estarão envolvidos no processo educativo, eles também serão educados a pensar no humano assim. Nesse sentido, é importante que nós nos questionemos: qual é a nossa antropologia? Que imagem de humano eu possuo?
Porque é a partir dessa imagem de humano que eu me relaciono com o mundo, que eu me relaciono com as pessoas. A psicologia explica isso um pouco através de um mecanismo chamado projeção. Geralmente, quando eu percebo defeitos ou péssimas qualidades em alguém, de modo geral, eu não estou vendo os defeitos e as péssimas qualidades daquela pessoa. Eu estou vendo os meus defeitos e as minhas péssimas qualidades projetadas naquela pessoa. De modo geral, as dificuldades que eu tenho de relacionamento são minhas. Não são os outros quem as minhas impõem, mas eu mesmo crio. Por isso é necessário que nós pensemos, que tipo de humano eu quero formar? Porque isso é o ato educativo. O ato educativo é formar gente. Nós não trabalhamos apenas com conteúdos. Conteúdos são meios e não finalidades. A grande finalidade de todo o ato do educar, todo o ato pedagógico, é justamente formar pessoas. Que tipo de gente nós queremos formar? Que tipo de humano estamos construindo? Qual é a concepção de humano que eu possuo? É a partir dessas concepções que nós podemos nos relacionar com as pessoas. É necessário, então, que o professor, o gestor, o líder comunitário, o líder religioso, aquele que está envolvido com as pessoas, tenha presente essa própria tarefa. Qual é a imagem de humano que eu carrego dentro de mim mesmo? Um humano que se constrói, um humano que se faz. Que essa pergunta possa nortear e guiar os nossos processos educativos, mas não apenas eles. Todas as nossas relações que nós estabelecemos na nossa vida. Até mesmo na hora da morte, nós vamos ter que ter uma imagem muito clara do que foi a vida e do que é a existência. E como diz um grande teólogo chamado Joseph Ratzinger, mais conhecido como Bento XVI, é na hora da morte que o homem expressa a sua total disponibilidade e liberdade. Ali o homem se descobre quem ele é. Fiquemos com essa pergunta: que tipo de humano eu sou? Que tipo de humano eu penso? Que tipo de humano eu quero formar? Este é o programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.